Uhum. Alguém entrou? Ainda não. Daniele, Juliana. Já está online? A Sophie. Uhum. Amém, irmãos. Vamos aguardando aí. Entrar mais um pouquinho de gente para a gente começar. Amém? Tem muita gente? Quantas pessoas? 7. Amém. Enquanto o pessoal entra, enquanto o pessoal vai entrando no nosso culto nessa noite, nós vamos começar fazendo uma oração, amém? Você aí onde você está, na sua casa, no seu lar, a gente fecha os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus Todo-Poderoso, vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Eu sei que não é o que a gente dá para fazer agora, mas eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Nesse momento tão especial, que a presença de Deus seja o nosso alimento. Amém? Senhor Jesus, nesse momento, eu quero orar, meu Pai, pela vida da Igreja de Cristo do Rio Formoso, pelos pastores, pastoras, líderes. Quero orar, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, para todos nós que estamos na dependência, no socorro do Senhor. Pai, nesse momento, vai de encontro aos nossos anseios, às nossas necessidades. Vai de encontro, Jesus, às nossas limitações, que são muitas. Deus, eu sei, em nome do Teu Filho amado Jesus, que nós só temos esperança no Senhor. Que o nosso olhar possa manter-se no Senhor. E nessa noite, meu Pai, que a palavra do Senhor possa ser a realidade no nosso coração. A Bíblia diz que nós somos libertos pela palavra do Senhor. Nós somos curados e restaurados pela palavra do Senhor. Então, em nome do Teu Filho amado Jesus, que a Tua palavra seja a palavra de vida nessa noite, na nossa história. Senhor, visita os nossos lares, visita as nossas casas, Jesus. Visita mesmo o mais profundo do nosso lar. Nos livra, Deus, dessas pestes, nos livra dessas enfermidades. Nos livra, Senhor, de nós mesmos. Nos livra, Senhor Jesus, porque nada, mas absolutamente nada está no nosso controle. Só nas mãos do Senhor, o controle do Senhor. Nós só podemos esperar no Senhor. Então, Deus, enquanto muitos confiam nos seus dinheiros, nas suas riquezas, nós confiamos no Senhor, Deus Todo-Poderoso, e que a Tua palavra seja vida nessa noite, jorra rios de água viva do nosso interior. Em nome de Jesus, Espírito Santo, traz paz, seja o árbitro no nosso coração. Deus, a nossa oração é essa. Traz tranquilidade, traz discernimento, que os nossos olhos estejam no Senhor, que o nosso olhar, o nosso falar, o nosso pensar, seja para a glória de Deus, seja para a exaltação ao Teu nome, em nome de Jesus. Visita os lares, Senhor, visita cada casa e cumpra a Tua palavra sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Todo mundo que está online aí, que está assistindo o nosso culto da Igreja de Cristo Setor Rio Formoso, seja bem-vindo. Nós estamos aqui com os nossos corações abertos para fazer esse culto, mesmo na simplicidade, mesmo cada um na sua casa, porque a igreja, sim, somos nós somos a igreja do Senhor. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em nós somos obras de Suas mãos. Então, nesse momento, em nome de Jesus, não vamos ter louvor, porque nesse momento o nosso irmão Johnny também não está sentindo bem, né? Mas a família, inclusive, peço que vocês orem por eles também. Em nome de Jesus. E que você possa pensar sobre o tema que eu propus hoje para nós,
Onde está Deus na hora da dor? Como a gente não vai ter canções, eu queria trazer a reflexão de uma canção que nós ministrávamos ela há muitos anos atrás. Perdão, irmãos. Tem uma canção na década de 90 que dizia assim, que o meu direito é de não ter direito algum. Que o teu querer é tão somente o meu querer. E a gente está vivendo esse tempo, né? Que o querer do Senhor seja o querer dele, não o nosso. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 53, a partir do verso 2, para a gente entender esse lance da dor, do sofrimento. Onde está Deus na hora da nossa dor? Onde está Deus nos dias mais difíceis das nossas vidas? Onde está Deus quando a gente está sofrendo? Porque tem um autor americano, Philip Yancey, que ele escreve vários livros sobre sofrimento, sobre dor, sobre dias difíceis, sobre desventuras da vida cristã. Ele toca em pontos, né, da nossa fé que normalmente a gente não toca. E eu queria, nessa noite tão especial, nesses dias que nós estamos enfrentando, tocar nessa área tão sensível da nossa vida. Isaías 53, versículo 2, a partir do versículo 2 diz assim: ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens se esconde o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas dores. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por Deus afligido, atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro. Como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência. Nem houve nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53 é uma palavra profética, 700 anos antes, já dizendo quem seria Jesus, quem seria esse homem tão maravilhoso que deu a vida por nós. E o profeta Isaías faz algumas colocações que nos leva a pensar. Jesus, ele sai do seu trono de glória, ele sai do céu, da majestade, de perto da presença gloriosa do Senhor, para passar tudo isso que Isaías está dizendo, para sofrer, para ser homem de dores, homem experimentado,
homem no qual as pessoas não tinham parecer nem formosura, não tinha nada nele que o fizéssemos o querer ou desejar. Todo esse sofrimento, nele carregou a culpa, a transgressão de todos nós. Ele foi como ovelha muda. Se tem uma coisa que Jesus fez nessa terra, se tem uma coisa que Jesus enfrentou do primeiro ao último dia da sua vida, foi sofrimentos e dores. Mas em todos eles, ele permaneceu fiel ao Senhor. Eu fiz algumas anotações para a gente pensar junto. Quando a gente fala de sofrimento, de dor, porque o mundo, a sociedade, para nós que somos cristãos, as pessoas sempre nos perguntam assim, por que Deus está permitindo isso? Por que o seu Deus não interveio? Por que seu Deus não fez? Por que esse Deus que vocês pregam não fez a diferença? Por que o seu Deus não curou? Por que a criança morreu? Por que o pai morreu? Por que a mãe sofreu? Por que muitos estão chorando? Por que muitos estão hospitalizados? Por que Deus não intervém? Por que Deus não faz? De fato, Deus é bom? Será que Deus é bom mesmo? Deus é ruim? Qual é a perspectiva sua de Deus? Como é que você continua crendo num Deus que não muda essa circunstância, que não faz nada em seu favor? Então eu sei que nós, como cristãos, a gente sofre muito com essas perguntas. Quando Jesus estava no Getsemane, ele fez uma oração dizendo assim, afasta de mim este cálice. Quando Jesus faz essa oração, Jesus estava mostrando o lado mais negro do ser humano. O tanto que é difícil sofrer carregando a culpa que não é sua. O tanto que é difícil sofrer por algo que você não fez. Ele estava sob uma pressão tão grande, ele estava vivendo uma agonia tão grande, mas um sofrer tão grande, que ele fala, Senhor, afasta de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Eu anotei aqui algumas coisas que acontecem com Jesus no Getsemane, para a gente ver se tem alguma coisa a ver com a nossa vida. Jesus entristeceu-se, Jesus angustiou-se, Jesus estava com a alma triste, Jesus estava com a tristeza mortal. Ele pediu para vigiar e orar com ele. Ele prostrou-se com o rosto em terra. Por que nós não vamos passar? Por que com nós é diferente? Nós somos, a Bíblia diz em João 16:33 assim, no mundo vocês tereis aflições, mas tem bom ânimo. A promessa nossa é o bom ânimo, porque o Senhor venceu. E nós estamos debaixo da vitória dele. Nós estamos debaixo da vitória de Jesus. Nós não estamos debaixo da vitória de qualquer pessoa. Nós estamos debaixo da vitória desse homem que passou tudo que Isaías está dizendo aqui. Todo esse sofrimento, ser transpassado, rasgado, moído. Todo esse sofrer dele só teve uma finalidade, para que hoje eu e você, para que nós tivéssemos vida. Vida em abundância. E aí eu coloquei aqui algumas coisas, irmãos. Quando estamos sofrendo dias de grandes dores, normalmente vem algumas perguntas. Quando a gente está nos piores dias das nossas vidas, irmãos, muitos de nós fazemos essa pergunta. Por que existe o sofrimento? Se Deus é amoroso, por que Ele permite isso? Deus é de fato todo-poderoso? Deus é justo? Deus parece que não se importa. Quanto mais precisei dele, ele não se manifestou. Por que eu estou passando por tudo isso? Irmãos, eu anotei aqui que tem marcado a minha própria história. A dor, o sofrimento, coloca à prova as nossas convicções mais elementares sobre Deus. Exatamente. Quando a gente está debaixo de muita pressão, de sofrimento e dor, as nossas convicções mais elementares, que eram fáceis, né, de falar sobre elas, de dizer sobre elas são colocadas à prova. Exatamente, tudo que pensamos sobre Deus é colocado à prova quando a dor e o sofrimento vêm. A gente pensa muita coisa sobre Deus, irmão, como Jó. Jó disse assim, no finalzinho lá do livro, depois de todo o sofrimento dele, de enterrar 10 filhos, de adoecer, de quase morrer, de ficar no leito de morte, de passar toda a turbulência que ele passou e sem nenhuma explicação lógica para tudo que ele estava passando, porque o sofrimento, a dor, irmãos, não tem explicação lógica. Simplesmente acontece, nós estamos numa condição carnal, nós estamos aqui numa condição humana, nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos a tudo isso. E Jó fala assim, olha, eu ouvia falar,
Eu ouvia, eu até falava, mas agora os meus olhos veem, agora a minha carne sente. Irmãos, tudo que pensamos sobre Deus é colocado à prova quando a dor e o sofrimento vem. O Philip Yancey escreveu um livro que chama A Dádiva da Dor. A dor, ela avisa. A dor, ela alerta. A dor mostra. A dor traz defesa. Sem a dor, teríamos inúmeros problemas. Sem a dor e o sofrimento, muitas coisas, irmão, nós não saberíamos nem como lidar. Em Romanos 8, 18, Paulo fala assim, ó: os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. Podemos, como Jó, podemos, eu, você, como Jó, mesmo diante de todas as evidências dizendo que não, a gente pode escolher confiar. Confiar que Deus sabe o que está fazendo. Irmãos, quando o sofrimento nos atinge, talvez só acontece comigo, talvez com você não seja assim. Mas quando a gente está enfrentando dias de sofrimento e de luta, a gente pergunta assim: onde eu pequei? O que eu fiz de errado? Por que está acontecendo isso comigo? Onde eu pequei? Onde eu errei com Deus? Por que isso está acontecendo? Por qual motivo Deus está me punindo? O que eu fiz para merecer? O que Deus quer me dizer com tudo isso? Nós temos uma tendência a se culpar quando o sofrimento e a dor vêm. A gente coloca culpa. E não existe culpa, irmãos. Nós somos seres humanos extremamente falhos, irmãos. Está a prova aí. Está a prova de tudo que nós estamos enfrentando aqui um adversário invisível. Um adversário que só é perceptível por um microscópio potente, né? O olho humano não vê. Esse adversário tão perigoso tem levado a vida de pastores, pastoras, homens, mulheres, trabalhadores. Muitas pessoas estão ficando pela beira do caminho sem saber nem o que fazer. Irmão, nós somos frágeis, nós somos dependentes do Senhor. Não existe ninguém melhor do que ninguém. A Bíblia diz que Deus faz chover sobre o justo, faz chover sobre o injusto, chove sobre todo mundo. As dores vêm para todos nós, os sofrimentos, os dias difíceis são para todos, não é para uma pequena parte da população, não é só para um pequeno grupo de pessoas. Todos nós, seja rico, pobre, negro, não tem etnia, não tem cor, não tem gênero, não tem raça. O ato de estar na condição humana, de ser um ser humano, nós estamos sujeitos a todos esses sofrimentos. Então não adianta ficar se culpando. Onde eu pequei? Jesus nos perdoou na cruz. A distância que Deus está da gente é sempre um joelho dobrado, é uma oração, é um arrependimento, é uma confissão de pecado, é mudança de vida, é uma metanoia, é transformação de mente. Não fica se culpando, não adianta. Quando estamos felizes, vivendo os nossos melhores momentos de vida, você já observou que a gente não faz essas mesmas perguntas, ou melhor, a gente nem faz pergunta. Então a gente não tem noção da grandeza que é, o instrumento poderoso que é a dor e o sofrimento nas mãos de Deus para trabalhar os nossos corações e as nossas vidas. Porque quando a gente está feliz, irmãos, quando a gente está nos melhores dias das nossas vidas, a gente nem tem pergunta. Muitas vezes a gente não tem nem oração. Jesus passou grande parte da sua vida entre pessoas que sofrem, sofredoras. E como ele as tratou, mostra como ele se sente em relação à sua dor e à minha dor. Bom, daqui para frente, quando as pessoas te perguntarem: onde está Deus? Por que seu Deus não age? Por que seu Deus não faz? Por que seu Deus permitiu tudo isso? Você vai dizer assim: olha, onde está Deus na hora da minha dor? Eu vou te responder onde está Deus na hora da minha dor, na hora da sua dor. É só você olhar para Jesus. Deus está em Jesus na hora da nossa dor. Olha para tudo que Jesus enfrentou. Jesus foi a funerais, Jesus foi a sepultamento, Jesus foi a festas, Jesus foi à casa de pessoas sofridas, Jesus andou pelas terras de Jerusalém nos dias mais difíceis e negros do povo dele. Fome, sofrimento, falta de dinheiro, falta de comida, falta de escassez, tudo. E Jesus estava no meio deles, dizendo assim: a paz seja convosco. O reino de Deus chegou até vocês. Deixe-vos a minha paz eu vos dou. Jesus estava ali. Então, quando você perguntar hoje onde está Deus na hora da sua dor, quando as pessoas te perguntarem onde é que está Deus na hora do seu sofrimento, na hora da sua dor, você sempre vai dizer para elas assim: olha para Jesus. Quando eu olho para Jesus, eu vejo Deus na hora da minha dor.
Jesus passou por tudo isso. Olhe para Jesus. Irmãos, olhem para Jesus. E você saberá como Deus se sente em relação à sua dor. Deus sabe. Através de Jesus, Deus interviu no ser humano. Através de todo o sofrimento que Jesus passou, Ele interviu no nosso próprio sofrimento. Lembra que Paulo fala em Romanos, nós estávamos mortos. Irmão, preste atenção. Nós já estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Estávamos afastados e Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, então Deus interviu no nosso sofrimento. Jesus veio aqui nessa terra, através de Jesus, Deus veio nessa terra e interviu no sofrimento humano, porque Ele enviou para nós um Salvador que se compadece. Irmão, aprende uma coisa, Jesus se compadece, Jesus sente a sua dor, Jesus sofre com você, Jesus está ao seu lado, Ele prometeu isso, que estaria sempre ao seu lado. Jesus está no leito de hospitais com as pessoas, Jesus está na casa com as pessoas, Jesus está na rua com as pessoas, Jesus está com os moradores de rua, Jesus está com os que passam fome, Jesus está com os que não têm roupa, Jesus está com todos eles, e a igreja, o corpo de Cristo, nós, a igreja universal do Senhor, a igreja invisível dele, nesse momento, em todos os continentes dessa terra, eu sei que a igreja do Senhor tem feito a diferença, tem cuidado uns dos outros. Irmãos, Jesus mostrou compaixão e sentiu dor como nós. E aprende uma coisa, irmãos, eu fiquei assim impactado com isso aqui. Deus não exige de nós nada que não tenha exigido de si mesmo. Tudo que Jesus passou, irmãos, tudo que Jesus sofreu, ou seja, Deus não vai exigir de mim e de você nada que Ele não tenha exigido dele mesmo quando Ele desceu aqui na pessoa de Jesus. Se a oração é onde Deus, é onde encontramos, né? Se a oração é onde Deus e eu se encontram, onde nós nos encontramos, então nós devemos aprender muito mais sobre oração. Bom, a partir de hoje, ao invés de você se culpar, quando as coisas estiverem difíceis na sua vida e você começar a se culpar, não, saia desse ambiente de culpa e olha para Jesus. Olha para esse Jesus que se compadecia. Olha para esse Jesus que tinha compaixão e misericórdia das pessoas. Aquele mesmo Jesus que chegou no tanque e tinha um aleijado, que já fazia dias pelejando para entrar naquela água. E ninguém colocava ele. E Jesus olha para ele e fala assim, por que você está aí? Ele fala, porque ninguém me coloca nessa água. Bom, Jesus sentiu compaixão. Jesus sentiu a dor dele. E Jesus falou para ele assim, então você vai ser curado. Você não vai precisar descer na água. Irmão, Jesus, ele se compadece. Ele tem compaixão. Então, onde está Deus na hora da dor? Ele está justamente na pessoa de Jesus, porque Jesus está do nosso lado. Não fica perguntando onde é que você pecou. Por que existe o sofrimento? Irmão, o sofrimento é inerente da nossa condição humana. Lembra que nós somos pecadores. Romanos diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Esse corpo nosso, carnal, ser humano, a nossa fragilidade é tanta, irmãos. A nossa fragilidade é tanta quando pensamos na doença, quando pensamos num vírus, numa bactéria, numa coisa tão pequena, quando pensamos em hospitais, em enfermidades que nem remédio tira dor, irmão. Pensa. Não, tem doenças, tem enfermidades que nem medicamentos fortíssimos tiram a dor. E aí, se a gente começar a entrar em parafuso, irmão, e perguntar por que Deus permite essas coisas, vamos esmorecer na nossa fé e vamos desistir da caminhada, porque a gente não consegue olhar para Jesus, que se compadece das nossas necessidades, que se compadece do nosso sofrimento. A gente não tem um Deus distante, não, um Deus está longe. Deus está mais presente no seu sofrimento do que você pensa. Deus está mais dentro dos seus dias de dor, dos seus dias de luta, do que você um dia possa imaginar. E como Isaías diz aqui, eu acho tão lindo, Isaías diz assim, olha, o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas fomos sarados. Bom, a nossa cura, o nosso sarar, está em Cristo. É nele. Esse homem de dores, esse homem de sofrimento. Irmãos, eu fico pensando, Jesus no Getsemane quando estava orando. Pedro, Tiago e João,
eles não conseguiram orar, eles dormiram, não é de má vontade deles. Não é que estavam cansados. Eles dormiram na hora do Getsemane, é porque eles não tinham condição nenhuma de sofrer. Irmãos, eles não tinham condição nenhuma. Tudo que Jesus estava enfrentando naquelas últimas horas ali, o pecado de toda a humanidade, de todas as eras, o pecado de todo ser humano, toda a maldade humana, todo assassinato, todo estupro, todo roubo, toda violência, toda cegueira, toda maldade, toda truculência, tudo que você pensar de ruim que existe nesse mundo, toda a maldade que existe nesse mundo, estava sobre Jesus naqueles minutos ali no Getsemane. Por isso que diz que ele suava sangue. A pressão era tanta, né? Ele estava sofrendo tanto que ele não aguentou a própria pressão, porque ele não se esqueça, não perca de vista. Jesus estava numa condição humana. Jesus estava em carne e osso, como eu e você, em células, em veias, em artérias. Ele estava no mesmo corpo que nós estamos. Só com uma condição, irmãos. Ele estava pagando um preço de uma dívida que não era dele. E ali ele sofreu desesperadamente, pediu para afastar o cálice, pediu para parar com aquilo ali. Não foi Jesus orando, foi a carne de Jesus orando. Irmãos, a nossa carne, o sofrimento, a dor para nós é muito difícil. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que Deus pôs a eternidade no nosso coração para que nós temêssemos. Então a gente perde vista de que a gente não tem a eternidade no corpo humano. A nossa eternidade está em Cristo, com o corpo glorificado, quando Ele voltar, ou quando nós formos embora. Enquanto estamos aqui, nesse corpo, estamos sujeitos às mesmas coisas de qualquer pessoa. Não somos diferentes de ninguém, não somos melhores do que ninguém, não somos imbatíveis, invencíveis, nós somos servos do Senhor. Nós somos cristãos que amamos o Senhor e amamos as pessoas, mas nada nos faz diferente, só o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, esse sofrer. Pastor, onde está Deus na hora da dor? Ele está lá na sua dor, junto com você. A Bíblia diz, o salmista diz que ele afofa até o leito do inferno. Infelizmente, a gente não tem explicação para todas as perguntas. Nem todas as perguntas precisam de respostas. Em Deuteronômio, Deus fala assim, as coisas descobertas pertencem aos homens, mas as encobertas pertencem a Deus. Não, quantas coisas a gente não tem resposta? Muitas coisas, irmão, nós não sabemos nem como lidar. Mas aqui, para a gente encerrar, ele diz assim, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de que os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Irmãos, preste atenção, homem de dores, experimentado no sofrimento, e homem do qual as pessoas escondiam o rosto. É esse homem que se compadece de você, de mim, é esse homem que se compadece de nós. Eu quero nesse momento pedir em nome de Jesus cair onde você está, na sua casa, no seu lar. Feche seus olhos nesse momento. Pensa na sua dor, pensa no seu sofrimento, porque nós temos uma tendência, irmãos, de achar que o nosso sofrimento é maior do que o dos outros. Nós achamos que os nossos dias difíceis são maiores do que os dos outros. Nós achamos que só nós sofremos, às vezes. Nós somos tão egoístas, irmãos. Nós somos tão falhas, nós somos tão pequenos diante da soberania de Deus, da grandeza dele. Então, neste momento, em nome de Jesus, eu quero pedir que você, aí onde está, na sua casa, você que pode estender as suas mãos em direção à sua esposa, aos seus filhos, à sua própria vida. Você que pode, neste momento, dobrar os seus joelhos, ou ficar em pé, ou cantar um hino de louvor ao Senhor, ou orar em línguas. Eu não sei, eu sei só de uma coisa, nós precisamos buscar a face do Senhor.
Nós precisamos buscar o Senhor enquanto ainda podemos achá-lo, invocar enquanto Ele ainda está perto. Onde está Deus na hora da nossa dor? Ele está em Cristo, que estaria conosco todos os dias, mesmo sem entender, mesmo sem saber tudo que nós estamos enfrentando, os nossos olhos possam permanecer em Ti. Eu creio, Deus, em nome de Jesus, nessa noite, que a igreja do Senhor se dobre em oração. Que nós, em nome do Teu Filho amado Jesus, nos dobramos em oração. Deus, eu levanto um clamor em favor da vida do pastor Ildebrando, da pastora Lu, da sua família, da sua casa, sobre a vida do Johnny, da Janice, do Johnny Lucas, sobre a vida de outras pessoas que estão enfermas na nossa igreja, pessoas que contraíram esse vírus, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão com respiradores, que estão em UTIs, médicos cansados, enfermeiros cansados, hospitais sobrecarregados, pessoas perdidas nelas mesmas, pessoas perdidas em suas dores, muitas pessoas sem poder sepultar os seus mortos, sem poder honrar a memória dos que se foram. Nós temos vivido dias, Senhor, onde as pessoas não têm sido respeitadas. O legado das pessoas não é levado nem em consideração na hora da sua morte. Mas nós cremos em nome de Jesus que nós somos forasteiros e peregrinos aqui nessa terra. A nossa herança, a nossa promessa, o nosso lugar celestial, a nova Jerusalém não é aqui. Enquanto estamos aqui, ó Deus, que o Senhor nos prepare como noiva do Senhor. Que nunca falte óleo sobre a nossa cabeça e que sempre as nossas roupas, as nossas vestes estejam brancas. Nos ensina a trilhar o caminho da santidade, o caminho do amor, o caminho do perdão. Jesus, quantas pessoas vivendo dias de dores, dias de sofrimentos, dias extremamente difíceis, e ainda assim, Senhor, não conseguem perdoar, não conseguem pedir perdão, não conseguem consertar com as pessoas. Pai, que nós, em nome de Jesus, como Igreja Universal do Senhor, como a Igreja invisível nessa terra, que somos milhões de pessoas, possamos resplandecer como luz neste lugar, que o Senhor cure as nossas enfermidades, que o Senhor leve esse castigo embora, mas que nós possamos crer que seja aqui ou seja lá, quer aqui, quer lá, quer pela vida, quer pela morte, que nós possamos sempre glorificar o Teu nome, seja em vida, seja em morte. Nós não tememos, ó Deus, o que o homem pode nos fazer, mas nós tememos, meu Pai, o Senhor, que é um Deus criador dos céus e da terra, o Deus todo-poderoso, o criador de tudo isso. E que o Senhor coloque nos nossos corações, Jesus, que nós somos iguais, que todos nós temos as mesmas limitações, que nós não somos diferentes uns dos outros, que estamos sujeitos a mesmas coisas, mas que o Senhor possa nos livrar de todo mal. Coloca, Deus, essa humanidade mais perceptível nos nossos olhares, que a gente possa se compadecer da dor do outro, que a gente possa chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram, que possamos receber a cura, a restauração e o refrigério do Senhor, que no nosso leito, deitado nas nossas camas, a gente possa ter o travesseiro afofado pelas mãos do anjo do Senhor, como Jesus no Getsêmani, que o Senhor enviou anjos para consolá-los naqueles dias negros da vida dele. O Senhor possa enviar nesse momento anjos para consolar muitas pessoas em vários lugares. Oh, Jesus! Pai, visita o Araújo Jorge, pessoas que estão acamadas com problemas oncológicos, com cânceres, pessoas que estão com outros problemas, meu Pai. Oh, Jesus, tem misericórdia, Senhor Jesus. Tem compaixão, olha para dentro de nós. Quantas pessoas neste momento estão se despedindo da vida no leito de um hospital. Oh, Jesus, e a única companhia que elas têm são enfermeiros e médicos para segurarem suas mãos. Oh, Jesus, nós como igreja nos compadecemos. Em nome de Jesus, nós como igreja queremos, meu Pai, se colocar no lugar do outro, entender as dores e receber a cura e a restauração do Senhor, sim. Mas nós queremos, como Jesus no Getsêmani, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, seja feita a tua vontade. Pai, nós não sabemos na missa metade do que está acontecendo nesse mundo, do que está por trás, de agendas,
de histórias mirabolantes, de maldade, de governantes, de projetos macabros, malignos nesses governantes mundiais, mas eles não são maiores do que o Senhor, eles não são maiores do que o Deus que habita em nós. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A nossa vitória foi conquistada na cruz. A nossa vitória está na pessoa de Jesus, um homem de dores, esse homem experimentado. E quando nos perguntarem onde está Deus na hora da nossa dor, nós vamos mandar as pessoas olharem para Jesus, porque Ele está em Cristo. A Bíblia diz que em Cristo Jesus, Deus estava reconciliando o mundo com Ele. Pai, nesse momento, em nome do Teu Filho amado Jesus, levantamos nossas mãos em oração. Que cada casa agora, neste momento, receba o refrigério, a bênção, a presença gloriosa do Senhor. Leve embora toda a mortandade, todo vírus, toda peste, e que a vontade do Senhor prevaleça nas casas e nas famílias de todas as pessoas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero louvar a Deus pela vida de vocês, dizer que domingo que vem ainda não vamos ter culto, e vai ser um culto de ceia. Então, domingo que vem, em nome de Jesus, nós vamos fazer uma ceia bem bonita. Nós vamos fazer de novo pelo Instagram da igreja. Você providencia durante essa semana, dentro das suas possibilidades, um suco de uva, alguns pães. Já começa a partir de amanhã a orar por eles, consagrar, abençoar, orar, para que a gente possa participar do corpo e do sangue do Senhor. Porque, irmãos, o que vale a pena nessa vida é ter Jesus, é saber o que Ele fez por nós. Em nome de Jesus. Agora eu vou encerrar a transmissão e dizer em nome do nosso Salvador Jesus, aí onde você está, receba a cura e a restauração do Senhor. Mantenha os seus olhos nele, em nome de Jesus.